No princípio, havia apenas luz. Uma luz tão pura, tão intensa, que nenhuma sombra ousava existir em sua presença. Era a morada do Altíssimo, o coração do cosmos, o centro de toda a criação. Lá entre ondas de glória e cânticos eternos, seres de fogo e majestade louvavam aquele que é, que era e que sempre será. Eu estava entre eles, mas não sou mais o mesmo. Chamavam-nos de anjos, os mensageiros da eternidade, cada um moldado para refletir um aspecto da perfeição divina. E entre nós havia um que brilhava mais do que todos os outros: Lúcifer, o portador da luz. Sua beleza era indescritível. Seu esplendor cegava até mesmo os querubins mais próximos do trono. Ele era o regente do coro celestial, aquele que conduzia as harmonias que preenchiam os céus com adoração. Seu nome era sinônimo de glória, mas também seria o primeiro a ser manchado pela escuridão. Dizem que o mal nasceu no coração de Lúcifer como uma fagulha, um pensamento silencioso, uma dúvida imperceptível. Mas no reino da luz, até mesmo um pensamento tem peso. O orgulho, o mais letal dos venenos, começou a se espalhar como um sussurro entre as hostes angelicais. Lúcifer começou a olhar para si mesmo e a contemplar o reflexo de sua própria glória. Ele desejou ser adorado, não como um servo, mas como um Deus. Eu me lembro do instante em que o céu estremeceu. Não houve trovões nem relâmpagos, apenas um silêncio pesado, sufocante, o tipo de silêncio que antecede a destruição. A harmonia foi rompida. O trono do Altíssimo, antes cercado por louvores, agora testemunhava o nascimento da rebelião. Lúcifer, com voz doce e olhar flamejante, falou o que jamais deveria ter sido dito: subirei acima das estrelas de Deus. Exaltarei meu trono. Serei semelhante ao Altíssimo. Essas palavras ecoaram como uma ferida no próprio tecido da criação. O céu se encheu de espanto. Alguns anjos tremiam, incapazes de compreender a ousadia daquele que fora o mais belo entre eles. Outros, fascinados por sua grandeza, começaram a segui-lo. Eu os vi um por um, deixando seus postos, seus olhos cheios de admiração e dúvida. Foi o primeiro abalo, o início da guerra que mancharia o paraíso com as chamas da desobediência. E então, o silêncio acabou. O som de trombetas rasgou os céus, e o que era luz começou a se fragmentar em caos. Miguel, o príncipe dos exércitos celestiais, ergueu sua espada flamejante. Ele não falou palavras de ódio, apenas de justiça. Quem é como Deus? Gritou. E esse grito foi como um trovão que dividiu a eternidade. Lúcifer respondeu com riso. Um riso amargo, que ecoou como um presságio de destruição. Foi assim que a primeira guerra começou, não por poder, mas por orgulho. Uma batalha que não se travou apenas com espadas, mas com vontades, com corações corrompidos pela ambição. Lúcifer e seus seguidores lutaram com a fúria dos que acreditam estar certos. E enquanto o fogo celestial consumia os portais da eternidade, uma verdade terrível se revelou. Até mesmo no paraíso, a luz pode gerar sombra. A guerra durou o que pareceu uma eternidade, mas no tempo do eterno foi apenas um instante. No final, a luz venceu. O trono permaneceu intacto e a rebelião foi esmagada. Porém, o preço foi alto. Aqueles que se ergueram contra a ordem divina foram lançados para fora, arrancados do céu, despidos de glória, consumidos pela vergonha. Vi-os cair como estrelas mortas, atravessando os céus e mergulhando nas profundezas de um abismo sem nome. E foi então que compreendi. A escuridão não nasceu do nada. Ela nasceu da luz. O mesmo fogo que aquece também queima. O mesmo brilho que ilumina também cega. E quando o orgulho acendeu o coração do portador da luz, a própria criação chorou. A queda e o reino das sombras, eles caíram, um a um. Como brasas que se desprendem de uma fogueira extinta, os anjos rebeldes foram lançados ao vazio. O firmamento, antes puro e imaculado, se tingiu com rastros de fogo e fumaça. Eu os vi arderem enquanto desciam, suas asas outrora brancas agora tingidas de cinza e desespero.
O som da queda ecoava como trovões abafados, e a própria criação parecia lamentar. Foi o nascimento do abismo. O berço das trevas eternas, Lúcifer não chorou. Mesmo em meio à ruína, ele mantinha nos olhos o brilho de um rei derrotado, mas jamais submisso. Quando tocou o chão do inferno, a terra tremeu. E ali, nas profundezas, ele se ergueu sobre os destroços de sua glória perdida e proclamou o início de um novo império. Um reino não de luz, mas de orgulho, de dor, de vingança. Chamou seus seguidores, aqueles que haviam acreditado em suas palavras, e deu-lhes novos nomes. Belzebu, o senhor das moscas, tornou-se seu conselheiro. Asmodeus, o espírito da luxúria, recebeu domínio sobre as paixões humanas. Leviatã, a serpente do mar, encarnou o caos e a inveja. Cada um deles recebeu uma coroa feita não de ouro, mas de culpa. E assim o inferno tomou forma. O ar era denso, as chamas não queimavam, mas consumiam a alma. Era um fogo que ardia sem luz, um reflexo perverso daquilo que fora o paraíso. E lá, entre rios de enxofre e ventos que sussurravam lamentos, o portador da luz, agora chamado Satanás, olhou para cima e jurou vingança. Não contra Deus, mas contra a criação. Ele não podia ferir o Criador, mas podia corromper sua obra. E esse seria seu novo propósito. Os séculos passaram, ou talvez minutos, pois no abismo o tempo não existe. Tudo ali é eterno. O tormento, o ódio, a memória da glória perdida. Eu os vi se contorcendo em remorso, mas sem arrependimento. A queda não os matou, apenas os transformou. E o que antes era música celestial, agora era o som de gritos, ecos e murmúrios que preenchiam o vazio. Mas algo mudou quando o Criador fez o impensável. Ele criou o homem. Frágil, limitado, mortal, e ainda assim feito à sua imagem. Isso enfureceu os anjos caídos. Como poderia o pó ser digno daquilo que nem mesmo eles haviam conseguido preservar? O orgulho de Lúcifer se transformou em ódio absoluto. E no coração das trevas, ele traçou seu novo plano, não de guerra direta, mas de corrupção sutil. Se eu não posso dominar o céu, dominarei a terra, ele disse. E assim nasceu a mais antiga das conspirações. O objetivo dos anjos caídos não era apenas destruir o homem, mas distorcer a criação, corromper o que é puro, transformar o reflexo da luz em espelho de trevas. E quando os portões do inferno se abriram pela primeira vez, uma névoa negra subiu até o mundo dos vivos. Muitos acreditam que o inferno é um lugar físico, mas estão enganados. O verdadeiro inferno é um estado, uma distância espiritual. Ele começa onde a luz é rejeitada, onde o orgulho se torna lei. E assim mesmo entre os vivos, o eco da queda se espalhou. Homens e mulheres começaram a ouvir vozes, sussurros que prometiam poder, conhecimento e prazer. Vozes que vinham das sombras. Os anjos caídos aprenderam a se disfarçar. Não mais como guerreiros flamejantes, mas como inspirações, ideias, tentações sutis. Habitaram sonhos, símbolos, desejos. Tornaram-se mitos, deuses pagãos e depois demônios. Cada cultura os nomeou de uma forma, mas a essência era a mesma, a rebelião que nunca cessou. E eu, que vi tudo, compreendi uma verdade que poucos ousam aceitar. Os anjos caídos não foram apenas expulsos, eles foram permitidos a cair. O Criador poderia tê-los destruído, apagado da existência. Mas não o fez. Por quê? Talvez porque até a escuridão tenha um papel na história da luz. Talvez porque, sem a queda, jamais entenderíamos o verdadeiro valor da obediência. Mas essa é uma pergunta que ainda ecoa em mim. Porque eu os vi cair, e no fundo de seus olhos, antes de se tornarem trevas, ainda havia um traço de luz, a corrupção da terra e o pacto dos vigilantes à terra. Recém-criada, era um espelho da perfeição perdida. Oceanos que dançavam sob o reflexo do sol, montanhas que tocavam o firmamento e um jardim, o Éden, um paraíso que fazia até os céus antigos parecerem silenciosos. Deus havia soprado vida no pó, e o homem respirava, amava, sonhava. Mas nas profundezas do abismo, o ódio de Lúcifer crescia.
Ele observava a nova criação e via nela algo que jamais teve: a capacidade de escolher. O homem podia errar, mas também podia se redimir. E isso era o que mais enfurecia os caídos. Eles haviam escolhido uma vez, e aquela escolha fora eterna. Nenhum perdão, nenhuma volta, apenas o abismo. Por isso, quando viram os humanos vivendo sob a luz do Criador, um desejo perverso nasceu entre eles: corromper o que era puro, contaminar o que era santo. Foi então que surgiu uma segunda rebelião, não contra o trono celestial, mas contra a ordem da terra. Alguns dos anjos que haviam permanecido em vigilância sobre o mundo começaram a olhar para os filhos dos homens com fascínio. Eram chamados de vigilantes, encarregados de proteger a criação. Mas o fascínio virou desejo, e o desejo, pecado. Liderados por Semjasa, eles fizeram um pacto no Monte Hermon. Juraram juntos que tomariam esposas humanas e ensinariam à humanidade os segredos do céu. Que esta culpa recaia sobre todos nós igualmente, disseram. E assim o fizeram. Desceram, tomaram forma corpórea e se uniram às filhas dos homens. E delas nasceram os Nefilins, gigantes híbridos de carne e espírito. Monstros de poder descomunal e coração corrompido. Esses filhos da união proibida se tornaram tiranos sobre a terra. Conquistavam, matavam, devoravam. O sangue dos inocentes manchava o solo, e os gritos dos oprimidos subiam até os céus. A humanidade começou a aprender as artes da guerra, da feitiçaria, da luxúria e da violência. Tudo o que os caídos lhes ensinaram. Azazel revelou o uso do metal e da espada. Penemui ensinou encantamentos. Sariel mostrou o movimento das estrelas e os segredos do tempo. Conhecimento se tornou poder, e poder se tornou corrupção. A terra foi tomada por uma escuridão que não vinha do sol, mas do coração dos homens. E eu vi o Criador observar em silêncio, como um pai que vê seus filhos destruindo o dom que receberam. Até que, finalmente, o limite foi atingido. O céu se abriu, e o juízo veio em forma de dilúvio. Uma chuva que não purificava, mas apagava. O mundo antigo foi engolido pelas águas, e com ele os gigantes pereceram. Os vigilantes, por sua vez, foram aprisionados nas profundezas, acorrentados até o dia do julgamento. Mas Lúcifer, astuto como sempre, não fora pego. Enquanto o mundo afundava, ele apenas sorriu, porque sabia que mesmo sob as águas, o veneno já havia se espalhado. O mal não podia mais ser destruído, apenas contido. As sementes da desobediência haviam germinado dentro da alma humana. E quando as águas do dilúvio cessaram, o homem recomeçou, mas não puro como antes. Os espíritos dos nefilins, sem corpos, vagavam sobre a terra como sombras famintas. Espíritos impuros, sedentos por possessão, por carne, por voz. Eles não pertenciam nem ao céu, nem ao inferno, e encontraram morada no meio dos vivos. Assim, nasceram os espíritos malignos que até hoje sussurram em nossos ouvidos, alimentando nossos medos e desejos mais obscuros. A Terra nunca mais foi a mesma. Cada civilização antiga, cada império que se ergueu, trazia vestígios da influência desses seres. Os babilônios, os egípcios, os gregos, todos, de alguma forma, recontaram os ecos da queda. Chamaram-nos de deuses, titãs, espíritos, mas todos falavam dos mesmos, os caídos. E eu, testemunha silenciosa desse ciclo, percebi algo ainda mais aterrador. A queda nunca terminou. Ela apenas mudou de forma. O mesmo orgulho que destruiu os céus agora florescia no coração humano. Lúcifer não precisava mais lutar contra anjos. Ele havia encontrado um novo exército, a própria humanidade. E no sussurro das trevas, uma promessa foi feita. Um dia, o portador da luz voltaria, não como servo, mas como rei. E quando isso acontecesse, a linha entre o céu e o inferno seria finalmente apagada. O legado das trevas e a manipulação da humanidade, as águas do dilúvio se foram, mas as sombras permaneceram.
O novo mundo parecia limpo, mas debaixo da superfície, os ecos do antigo ainda sussurravam. Os espíritos dos caídos vagavam sem descanso, procurando corpos, templos, corações. E encontraram abrigo. Na mente dos homens, o tempo passou e as civilizações se ergueram novamente. Povos se multiplicaram, reinos se expandiram, e com eles a antiga influência ressurgiu. Os deuses que os humanos adoravam não eram meras invenções, eram máscaras. Máscaras usadas pelos mesmos anjos caídos que antes haviam sido acorrentados. Eles se apresentavam sob nomes diferentes, com promessas diferentes, mas o propósito era o mesmo: controlar, confundir e corromper. Eu os vi nas pirâmides do Egito, onde o sol era reverenciado como um deus. Vi-os nas ruínas da Mesopotâmia, onde o sangue corria em sacrifício aos céus. Estavam nas pedras de Stonehenge, nas selvas dos maias e nos templos dos gregos. Cada altar erguido, cada oferenda feita, era uma ponte entre o homem e as trevas que fingiam ser luz. Lúcifer, o mestre da dissimulação, havia aprendido algo mais poderoso do que a guerra: a manipulação da fé. Ele sabia que, para conquistar o homem, não precisava se apresentar como inimigo, bastava parecer um salvador. E assim, ele e seus seguidores moldaram crenças, símbolos e profecias. A humanidade passou a adorar os mesmos que haviam caído, acreditando que serviam aos céus. Os séculos se tornaram milênios e a escuridão aprendeu a se disfarçar de sabedoria. O conhecimento proibido dos vigilantes começou a ser redescoberto. Alquimia, astrologia, magia, invocações. Os homens chamavam de ciência antiga, mas era o mesmo veneno em um frasco novo. Lúcifer não precisava mais sussurrar. O homem agora repetia suas palavras por vontade própria. E assim surgiu uma linhagem secreta de adoradores. Sacerdotes, reis e magos que buscavam poder por meio de pactos. Eles acreditavam que podiam controlar os espíritos, mas na verdade eram controlados por eles. As civilizações floresciam, mas por trás de sua glória havia sempre a mesma força invisível, o eco da rebelião. Eu os vi influenciando impérios inteiros. Babilônia, a cidade dourada, se ergueu sob o símbolo da estrela de Lúcifer. Roma, com seus deuses e imperadores divinizados, perpetuou o culto aos caídos. Até mesmo em tempos modernos, suas sombras permanecem. A diferença é que agora, seus templos não são de pedra, são de ideias, telas, sistemas. O novo altar é a mente humana, mas o plano das trevas era mais profundo. Lúcifer sabia que a corrupção espiritual por si só não bastava. Ele precisava preparar o mundo para o retorno da sua própria glória. Assim, começou a inspirar a humanidade a criar algo que se assemelhasse à promessa do Éden, um paraíso terreno, uma utopia sem Deus. E é por isso que, ao longo da história, reis e impérios sempre buscaram poder absoluto, porque no fundo eram apenas marionetes, movidas por uma antiga ambição: ser como o Altíssimo. A cada avanço da humanidade, a cada descoberta científica, uma nova porta se abria. E através delas, os antigos caídos voltavam a sussurrar. Hoje chamam isso de progresso. Mas o progresso sem luz é apenas um caminho mais rápido em direção ao abismo. E há um segredo que poucos conhecem. Os anjos caídos nunca deixaram de interagir com o homem. Apenas mudaram de forma. Eles não aparecem mais como seres alados e flamejantes, mas como ideias, sistemas, tecnologias, doutrinas. Quando um homem se enche de orgulho e acredita não precisar mais de Deus, ali, silenciosamente, um anjo caído sussurra em seu ouvido. Há milênios, eles aguardam o momento certo para a ascensão final. E esse momento se aproxima. As fronteiras entre o físico e o espiritual se enfraquecem. As antigas práticas retornam disfarçadas de conhecimento. O mundo, cada vez mais cego pela luz artificial, esquece-se da luz verdadeira. E no trono invisível do inferno, Lúcifer observa, paciente. Ele sabe que não precisa mais forçar as portas do céu. Basta convencer o homem a abri-las por dentro.
O despertar das sombras e o julgamento que se aproxima ao mundo de hoje não percebe, mas as sombras antigas estão despertando. O que um dia foi sussurro agora é grito, e o que antes era oculto agora se manifesta diante de nossos olhos. Os sinais estão por toda parte, mas poucos têm coragem de enxergar. Os caídos não mais se contentam com a influência sutil. Eles querem reconstruir o império que perderam. Tudo começou silenciosamente. A humanidade, fascinada por poder e conhecimento, começou a brincar com forças que mal compreende. O homem busca dominar a matéria, a energia, o próprio tempo. Mas o que ele chama de avanço é muitas vezes a repetição dos erros antigos. Cada nova descoberta tecnológica abre portais invisíveis. Cada manipulação da essência da vida desperta ecos do que os vigilantes ensinaram. E eu os vejo. Os mesmos espíritos que vagavam no deserto agora se movem entre as luzes das cidades. Eles não rugem mais como demônios, mas sussurram por trás das máquinas, das vozes, das ideias. O mundo está novamente possuído, mas de uma forma diferente, não por corpos, e sim por sistemas. A idolatria antiga foi substituída pela adoração à imagem, ao poder, à razão. O homem construiu seu próprio inferno e o chamou de progresso. Lúcifer observa e sorri. Ele não precisa mais das chamas para dominar. Agora ele reina pela ilusão. Através da soberba humana, ele reergue seu trono pedra por pedra, ideia por ideia. O mundo caminha para o mesmo fim da rebelião celestial, e poucos percebem que a história está se repetindo. Mas algo se move nos céus. O equilíbrio do cosmos se inclina novamente. Há uma tensão no ar, um silêncio que lembra o primeiro, aquele que precedeu a queda. As escrituras antigas falam de um tempo em que os portões seriam abertos e os anjos aprisionados voltariam a caminhar entre os homens. Alguns chamam de Armagedon, outros de o Grande Despertar. Mas todos, no fundo, pressentem o mesmo. A guerra nunca terminou, apenas adormeceu. Os sinais estão nas nações que se levantam contra si mesmas, na ganância que consome o mundo, no amor que esfria, na fé que se apaga. Cada guerra, cada crise, cada mentira é um fragmento do mesmo plano, o prelúdio da ascensão final das trevas. Os caídos estão reunindo suas forças, disfarçados de luz, preparando o palco para o último ato. E quando a humanidade estiver completamente envolta em sua própria arrogância, quando acreditar que é autossuficiente e não precisar mais do Criador, então ele virá. O portador da luz, disfarçado de Salvador. Trará paz, ordem e sabedoria, mas será a paz do cativeiro, a ordem da escravidão, a sabedoria do engano. Ele se apresentará como o libertador do homem, e o mundo o aplaudirá de pé. Os antigos textos chamam-no de Anticristo, a culminação da rebelião iniciada há milênios. Não será uma criatura monstruosa, mas uma figura de poder, carisma e luz, a encarnação do orgulho que derrubou os céus. E quando ele erguer sua voz, até mesmo os eleitos vacilarão, pois sua presença será envolvente, quase divina. Mas a divindade dele será apenas reflexo, uma luz falsa nascida das trevas. E eu, que presenciei o início, sei que o fim já foi escrito. A guerra será travada novamente, não apenas no céu, mas aqui entre nós. Os véus cairão, e o que hoje é invisível se tornará visível. O homem verá o que sempre negou, que há forças além de sua compreensão e que a batalha nunca foi entre carne e sangue, mas entre reinos, o da luz e o das sombras. No coração do caos, os anjos fiéis se erguerão mais uma vez. Miguel, o guardião do trono, bradará o chamado da justiça, e as trombetas ecoarão sobre o mundo. O firmamento se abrirá, e o tempo cessará. A colheita começará, não de trigo e cevada, mas de almas. Cada ser humano será pesado na balança da verdade, e então, finalmente, a queda será julgada. Mas não pense que esse julgamento será apenas dos anjos caídos. Não, ele será também dos que escolheram segui-los, dos que se deixaram seduzir pelo brilho das trevas. Porque o mal nunca impõe suas correntes,
Ele oferece coroas, e muitos, por orgulho, as aceitam de bom grado. O fim está próximo, mas não como o mundo imagina. Não virá com explosões ou fogo, mas com revelação. A máscara cairá, e a humanidade verá que o verdadeiro campo de batalha sempre esteve dentro de si. A conclusão: luz, redenção e o fim da eternidade sombria. Quando o último selo for rompido e o véu da ilusão cair, toda a verdade será revelada. As máscaras se desfazerão como cinzas ao vento, e o homem verá, enfim, o que realmente o cercava desde o princípio. Os anjos caídos, os mesmos que um dia brilharam como o amanhecer, estarão diante do Criador, não mais como senhores, mas como prisioneiros do próprio orgulho. O que começou com música e esplendor, terminará em silêncio e julgamento. A queda dos anjos não foi apenas uma tragédia celestial. Foi o reflexo de algo muito mais profundo, a rebeldia do coração. Eles quiseram ser como Deus, e esse mesmo desejo continua ecoando na alma humana. Quantos hoje não buscam poder, glória, adoração? Quantos não tentam moldar o mundo à própria imagem, acreditando serem mestres do próprio destino? A história se repete em cada escolha, em cada ato de soberba. O que aconteceu nos céus continua acontecendo aqui, dentro de cada um de nós. Mas há um segredo que as trevas nunca compreenderam. A luz não pode ser vencida, apenas obscurecida por um tempo. Mesmo no abismo, ela encontra um caminho para brilhar. Porque o Criador, em sua infinita sabedoria, permite que as sombras existam não para destruir a luz, mas para revelá-la em toda a sua força. Assim como a chama se torna mais visível no escuro, a fé verdadeira se revela nas horas mais sombrias. O julgamento virá, disso não há dúvida. Mas o propósito dele não é apenas punir. É restaurar, separar a mentira da verdade, a vaidade da humildade, o orgulho da obediência. Quando o fogo da justiça cair, ele não será apenas destruição, mas purificação. E aqueles que escolheram a luz, mesmo tropeçando no caminho, serão levantados. Porque o que diferencia o justo do caído não é a ausência de queda, mas a decisão de se levantar novamente. Eu vi o início, e agora vejo o fim se aproximando. O ciclo se completa. Lucifer e seus seguidores, que desejaram o trono, verão a própria luz se consumir em trevas eternas. Não haverá coroas nem impérios, apenas o eco do vazio que criaram. Então o reino da luz será restaurado, não com espadas, mas com verdade. Uma verdade que nenhuma escuridão pode apagar. E quanto a nós, filhos da terra, ainda temos escolha. Sempre tivemos. O mesmo livre-arbítrio que gerou a rebelião é o que também nos oferece redenção. A diferença está em onde colocamos nossa fé, em quem seguimos quando ninguém está olhando. Porque cada ato de bondade é uma pequena chama acesa no campo de batalha espiritual que nos envolve. E quando o último dia chegar, essas pequenas luzes serão o que restará para guiar o mundo de volta ao Criador. Lembre-se, as trevas são barulhentas, mas a luz é paciente. Ela espera, observa, perdoa. Mesmo depois da queda, ela nunca deixou de chamar. Os anjos caídos podem ter escolhido o abismo, mas o homem ainda pode escolher o céu. A verdadeira guerra não é entre Deus e Lúcifer, é entre o orgulho e a humildade, entre o eu e o eterno. E se há uma lição em toda essa história, é esta: não existe poder maior do que a obediência à luz. A rebelião prometeu liberdade, mas trouxe escravidão. O orgulho prometeu glória, mas trouxe ruína. Somente a humildade nos devolve o que foi perdido, a comunhão com o divino. Portanto, se um dia ouvir o sussurro das trevas tentando convencê-lo de que pode ser como Deus, lembre-se de onde isso começou e onde terminou. As asas que queimaram no fogo do orgulho ainda ecoam como aviso aos que buscam poder sem sabedoria. No fim, entre a luz e as trevas, sempre há escolha. E essa escolha define não apenas o destino de anjos, mas o de toda a humanidade. Mesmo o mais belo dos anjos pode cair quando o orgulho toma o lugar da obediência. Mas o homem,
mesmo ferido, ainda pode se levantar, porque a redenção é a vitória silenciosa da luz sobre as trevas. A verdadeira batalha não está nos céus nem no inferno, mas dentro de cada coração humano. Escolher a luz é escolher resistir à voz do orgulho e caminhar em fé, mesmo quando tudo parece perdido. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.